Como evitar rachaduras no DTF durante a lavagem? Vamos lá. É muito comum, tá, alguns clientes aparecerem e dizer assim, pô, tô lavando o DTF e está rachando. Tá? Então, o que pode estar acontecendo para esse DTF estar com esse problema, ok? Primeiro ponto, a gente tem que analisar a qualidade do DTF que está sendo utilizado. Segundo, qual é a cola que está sendo utilizada nesse DTF. E terceiro, como está sendo feita essa lavagem, ok? Então, levando em consideração que o DTF que você está utilizando, o DTF de qualidade, ele é feito de forma industrial, tem uma boa cola, tá? Foi batido corretamente, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por exemplo, se o DTF é produzido numa impressora adaptada, é muito comum acontecer o seguinte, a impressora vai jogar uma camada de branco e essa tinta não é curada antes de ser jogado o pó. O que é que acontece? Esse pó, que é a cola, ele afunda na tinta, ele não fica na superfície da tinta. Ao afundar na tinta, você tem pouca fixação de cola na superfície da tinta, automaticamente tem pouca fixação do DTF na camisa na hora que ele é batido. Então, você tem aí pouca cola desse DTF. Logicamente, quando ele é lavado, ele, como está com pouca fixação, ele começa a rachar e soltar. Então, esse é um ponto. Produzir esse DTF, adquirir o DTF de impressoras que são industriais. Ponto número 1. Ponto número 2. Procure trabalhar com DTF que tenha cola de boa qualidade. Existem dois tipos de cola no mercado, poliamida e o TPU. O TPU ele é um material mais nobre, ele aguenta mais a elasticidade. Eu consigo esticar mais esse DTF sem ele rachar ou craquelar. Então procure DTF que utilize TPU. Aqui na Fortura a gente só utiliza cola TPU, que é o que há de melhor no mercado. Ok? Terceiro ponto, a batida do DTF. Então, esse DTF ele tem que ser aplicado com o tempo e temperatura correto, com a pressão adequada. Por quê? Se eu bato esse DTF, tá, não dou a pressão adequada, não bato com a temperatura adequada, logicamente ele não vai fixar como deveria. Quarto ponto, no DTF, quando eu faço a primeira batida, fiz a primeira batida, esfriou, tirei o liner, eu tenho que dar a segunda batida com 5 segundos. Essa segunda batida vai ter duas funções. Primeiro, fixar melhor esse DTF. Vai fazer com que a cola se fixe mais na fibra do tecido, fazendo com que o DTF fique mais resistente. Segundo, melhorar o toque do DTF, ok? Então, tudo isso aqui que eu falei até agora é antes da camisa ser lavada, percebeu? Tudo isso influencia na durabilidade do DTF. Então, vamos supor que você fez tudo corretamente. Comprou o DTF feito de forma industrial, usando cola TPU, bati corretamente, temperatura correta, tempo correto, fiz a segunda batida, está tudo dentro do conforme. Beleza. Quais os cuidados agora eu preciso ter nessa camisa na hora da lavagem? Então é importante você passar isso para o seu cliente, ok? Se você compra a DTF aqui na Fortura, a parte de fabricação do DTF já está zero. Não vai esquentar a cabeça, você sabe que está comprando DTF de qualidade. Segundo, bati, tudo certinho, beleza. Agora vai ser com o cliente. E aí você tem que orientar o cliente em alguns pontos. Vamos lá. Primeiro deles, na hora de lavar essa camisa, você vai colocar na máquina, o que você vai fazer? Vai pegar a camisa e vai lavar ela pelo avesso, ok? Na lavagem simples na máquina, não usa a lavagem pesada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, na lavagem da camisa, não usar o alvejante, ok? E na hora de secar, secar a sombra. Se você faz a lavagem dessa forma, o DTF vai ter uma durabilidade média de umas 100 lavagens. 100 lavagens. É muito provável que a camisa fique toda troncha de tanto lavar e o DTF não solta, ok? Então entenda, existe logicamente algo que tem que ser feito antes da aplicação? Tem, é a qualidade do DTF. Se você já está utilizando o DTF da Fortura, por exemplo, aí você tem que passar para o teu cliente os cuidados que ele tem que ter após ele comprar a camisa personalizada por você. É importantíssimo você botar uma tag nessa camisa, tá? Com as instruções de lavagem. Lavar pelo avesso, não usar alvejante, ok? Secar a sombra, entendeu? Aí quando o cliente chegar lá, que o cliente normalmente não vai fazer essa lavagem do jeito que tem que ser feita. Quem é que vai olhar, eu mesmo não olho a etiqueta da camisa, eu pego a roupa, do jeito que está, sacudo da máquina e chuva, tá lá. Resolva, a máquina que lave. Aí o que acontece? Camisas estampadas, no geral, tem que ter esse cuidado. DTF não é diferente. Então é importantíssimo você ter essa tag, né, com as orientações de lavagem. Por quê?
Se esse cliente retorna, ele lavou errado, ele sabe que lavou errado, ele sabe que não seguiu. Aí você vai questionar ele, amigão, como é que foi feita a lavagem? Você não vai perguntar a ele, lavou na máquina? Não. Você vai perguntar assim, ó, pergunta simples. Como foi feita a lavagem? Não, lavei normalmente. Sim, mas como é que você lavou como? A mão, a máquina? Lavou? Lavei a máquina, ok. Você colocou a camisa como? Você não vai perguntar, botou pelo avesso? Ele, eita, peraí. Botei. Ele sabe que não botou. Então você vai fazer perguntas simples. Por quê? Porque você vai identificar se de fato ele leu a orientação ou não. Se ele leu a orientação, se ele seguiu a orientação, ele vai saber. Não, amigão, eu lavei, lavagem simples na máquina com a camisa pelo avesso. Dificilmente vai ter problema. Não usei alvejante, você quer a sombra. Ele não, se ele seguiu lá, ele vai saber como é que deve ser lavado. Porém, nenhum cliente vai ter esse discernimento de seguir o que está na etiqueta. É muito raro de acontecer. Então, faça perguntas simples, porque aí quando você identificar da forma errada que ele lavou, diga, olha, não sei se você percebeu, mas junto à camisa foi lá as instruções de lavagem. Então, nas instruções estava dizendo lá que você não podia lavar a camisa na máquina de lavagem pesada. Você não podia secar no sol. Você tem que lavar a camisa pelo avesso. Então, você vai se acobertar, porque é responsabilidade do cliente lavar da forma correta. Se ele não está utilizando da forma correta, ele não pode reclamar da qualidade do produto. Ok? Esse é o princípio básico. Se eu compro uma máquina que é 220 ou 110, por exemplo, comprei 110 e eu não li o manual e liguei ela no 220, é defeito da máquina ela ter queimado? Não. É defeito meu de não ter lido o manual e não ter prestado atenção na voltagem. Se você compra um carro a diesel e enche o tanque de gasolina, bate o motor, é culpa do carro? Não. É culpa sua que não prestou atenção e abasteceu com o combustível errado. A camisa é a mesma coisa. Tá? Então, é importantíssimo ter essa tag com as informações. Quando você compra o DTF aqui, você que já comprou aqui na Fortúria, o que é que acompanha o DTF? Um folheto amarelo com vermelho para chamar a atenção, com as orientações de aplicação e lavagem, porque a gente tem que passar para você as orientações. Você pode, inclusive, aproveitar ali a parte de lavagem, copiar o mesmo modelo, botar a sua marca e entregar para o cliente, para poder ficar ciente das instruções de lavagem do DTF. Ok? Então, usou corretamente, aplicou corretamente, lavou corretamente, dificilmente você vai ter um cliente reclamando da qualidade do DTF. É muito difícil, é muito raro. Tá? Hoje mesmo chegou um aqui, estou batendo, não está fixando. E foi, você está batendo como? Aí o cliente, é muito comum. Estava batendo aqui atrás, ó, bem aqui não estava pegando. Aí eu tenho costura da gola traseira e aqui costura da frente. É basicamente pressão. Eu falei, beleza, vamos aqui isolar, vamos bater aqui com a pressa mini. Pegou perfeito. Então, se você bate corretamente, você usa corretamente, você aplica corretamente, lava corretamente, é muito raro ter um problema de DTF. É muito raro. Muito difícil mesmo. Ele tem um volume de pressão altíssimo, é um caso isolado ou outro que vai ter um problema. Então, entenda, é importantíssimo passar essas orientações para o teu cliente, para você ficar acobertado. Ok? E também ter a esperteza na hora de o cliente chegar reclamando, você sabe que o produto foi feito da forma correta, é de qualidade, a probabilidade de ter dado problema ali é raro, é muito difícil, é muito mais fácil o cliente ter utilizado de forma errada, é saber como perguntar. Se você já pergunta respondendo a pergunta, o senhor lavou na máquina pelo avesso? Ele vai dizer, vou. Ele nem lembra que era pelo avesso e nem lembra que era na máquina. Você lavou como? Veja que a pergunta ficou muito mais simples. Ok? Então, tenha esse discernimento na hora de perguntar e questionar o teu cliente para você também não ser prejudicado, porque tem muita gente de má fé. Essa é a verdade. Compra, usa errado, danifica o material e depois vai dizer, não, eu usei corretamente. O problema aqui é o material mesmo que é ruim. Sacou? Então, tenha esse discernimento para poder, na hora de questionar o cliente, saber como perguntar. Beleza? Lembrando que a Fortúria tem um serviço de impressão do DTF. Você manda seu arquivo para cá, a gente faz a impressão e te entrega num prazo extraordinário, velocidade, qualidade, e você tem preço também, um preço muito bom para um material que é entregue de altíssimo nível. Beleza? Para mais informações, nosso WhatsApp está aqui embaixo e despacha para o Brasil todo. Atende cliente de todos os estados do Brasil. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.